obrigado, vereador Júlio Mira do Governo. Fazer a saudação que está conduzindo esse momento aqui, parabenizar. E eu fico ouvindo atentamente todo esse debate. Mauro, eu acho que você conseguiu inventar uma coisa, que foi o monopólio. Eu acho que ninguém está olhando de tudo que se passou. Ninguém lembra que lá, quando eu estudei na escola técnica, tinha ainda São Cristóvão, tinha ainda Líder, tinha ainda Macaense, mas que o prefeito era outro, que quem decidia as concessões eram outras pessoas, que todo mundo estava compondo aqueles campos e que ninguém discutia o transporte público, ao que parece, com seriedade. Porque se o monopólio foi se formando, se consolidando, as empresas foram desaparecendo e alguém foi crescendo e se empoderando, se tornando um império, como eu já falei nessa casa algumas vezes, alguém permitiu. Alguém permitiu. Eu acho que esse debate é muito bom, porque hoje a gente vê o Brasil inteiro discutindo o transporte público e me chamou muito a atenção nas mobilizações aquele movimento chamado Movimento Passe Livre, do MPL, que desde o movimento estudantil eu acompanhava os debates que eles faziam e a gente discutia sempre o passe livre do estudante, entrar pela frente, com uniforme e tudo mais. E eu vi que esse ano, nas manifestações, o grande debate era inverter a lógica de que o transporte público não pode ser tratado só, meramente, como um serviço público a ser concessionado, como a telefonia, que pessimamente presta serviço, como a energia, que pessimamente presta serviço e também é cara, mas como política pública efetiva. O transporte público no Brasil, hoje, está sendo pedido pelas ruas para ser tratado como política pública efetiva, não como um serviço público que a gente lava as mãos e o problema é da concessionária. Então, aí eu acho que, Mauro, aí sim você vai inventar, eu tenho toda a confiança nesse governo e nesse novo modelo de se discutir com cuidado, com cautela, com responsabilidade, você vai inventar políticas públicas de transporte para Macaé. Eu acho que, lógico que não vai inventar, porque você está estudando bastante, se dedicando muito. E eu queria lembrar uma questão que foi muito discutida no Brasil, que era a tarifa zero. A tarifa zero. O que significava a tarifa zero? Eu fui, inclusive, vendo as manifestações e lendo, eu fui mudando alguns conceitos. Quando aqui em 2007, não me lembro muito bem a data, o ex-prefeito instituiu o subsídio do transporte, que a passagem ia para R$ 2,50, depois para mais um pouquinho e ele manteve em R$ 2,00, eu achava aquilo absurdo, estava em frente às manifestações, em frente ao terminal de ônibus e tudo mais. E essas manifestações pelo Brasil inteiro nos deram um recado. Nós queremos a tarifa zero. E o que foi acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Macapá, que é governado por um partido de esquerda, que pede o tempo todo empresa pública de transporte, subsídio ou desoneração de imposto. Por quê? O entendimento é que deve-se haver investimento do poder público no transporte público. E aí eu acho que a gente precisa, por isso, garantir sim transparência, garantir sim mais acesso a essas informações. E aí, Mauro, a gente tem conversado um pouco, eu gosto de conversar muito com você para aprender com a sua experiência. A gente, numa das conversas, eu te pedi, e volto a repetir, e perguntar, é bom publicamente, perguntar se é possível, que as planilhas mensalmente controladas pela mobilidade, pelo transporte, que elas sejam disponibilizadas no portal da transparência do município. Tá? Eu acho que isso ajuda muito, até porque, aí eu vou fazer aqui uma crítica à casa que eu pertenço, que eu faço parte. A própria casa tem problemas com transparência. A gente fala do monopólio, mas foi discutido aqui, alguns anos atrás, quando se formou o consórcio Macaense, 1001, Líder, que no final das contas virou a CIT, uma CPI que foi feita, foi instaurada, foi desenrolada,
E me surpreendeu, há algumas semanas atrás, o presidente da Câmara dizer que todos aqueles documentos estão danificados, soltos, desorganizados, que é difícil até ter um documento final. E aí a gente continua discutindo o monopólio sem ter certeza de tudo que a Câmara podia ter nos dado, essa transparência, esse acesso, essa informação, lá em 2011, quando foi feita essa CPI. Então, eu acredito que o portal da transparência e esses dados, essas planilhas lá, atendem a um apelo da sociedade que essa casa ainda não está conseguindo fazer. E aí, para encerrar, eu queria pegar uma fala aqui do Dr. Roberto. Eu posso estar assim, completamente enganado, eu acredito que não. Mas, primeiro, que ponto de ônibus é uma coisa que me dá ânsia de vômito, dá embrulho no estômago em Macaé. Mauro, a gente precisa melhorar muito. Mas o mesmo ônibus que sai do Lagomar vai para o Parque de Tubos. E os dois extremos têm populações em situação de delibilidade social, que é Iguacica e que é o Lagomar. O mesmo ônibus que vai do SEAB, sai do SEAB, ele vai até a Granja dos Cavaleiros. É o mesmo ônibus, são as mesmas linhas. Eu estou dando exemplo de dois que eu lembrei aqui de imediato. Eu acho que Malvina, Nova Holanda, Nova Esperança precisam. Agora, eu vejo de vez em quando o ônibus de ar-condicionado nas Malvinas, tá? Quando eu estou caminhando por lá. E aí, para encerrar, eu acho que a gente tem que tratar com muita seriedade toda essa discussão, até porque o Brasil está rediscutindo o transporte público. O Brasil está rediscutindo o transporte público, naquela lógica, não de serviço concedido, mas de política pública. E aí, a dificuldade para o Brasil enfrentar o transporte público só perde para a dificuldade de enfrentar os esquemas do lixo, que são as duas mais caras do Brasil, o sistema de lixo e o sistema de transporte. Eu acho que é uma tarefa grande desse governo trazer para a discussão com a sociedade um debate difícil de fazer. Se fosse fácil, eu sou macaense, tenho 29 anos, todo o tempo que eu vivi na cidade eu já teria visto outras empresas. Eu só lembro de Macaense, eu só lembro de São Cristóvão, eu só lembro de Líder, eu só lembro dos preços aumentando. Lembro até de uma ousadia da Líder, que uma vez colocou o preço a 70 centavos e a Macaense era 1,50. E aí ela foi obrigada a colocar o preço igual. Então, esse desafio o governo está tratando com cuidado, com seriedade, tem que ser assim, em audiências públicas, vereador Julinho. Parabéns por mobilizar e por trazer essa casa desse debate, e a gente está à disposição. Agora, eu repito e digo, transporte público tem que ser tratado como política pública séria, não é com outdoor pedindo para quebrar o monopólio e no final a assinatura pedir outra coisa. Então, presidente, obrigado, e queria, Mauro, se a gente pudesse disponibilizar essas planilhas. E mais uma pergunta só para encerrar. A gente tem condições de discutir e negociar com a empresa, ou com as empresas, enfim, a margem de lucro? De cair um bocado a margem de lucro para melhorar os valores? Bom, vou responder por partes aí as perguntas que o senhor fez. Quanto ao abrigo de ônibus, realmente a Secretaria tem que fazer uma meia-culpa. Os abrigos de ônibus não são dignos para o que a população precisa, e isso eu peço a compreensão de que em 8 meses a gente não consegue mobilizar, até porque existem entraves burocráticos necessários, legais, necessários para que isso se faça. Inclusive, por iniciativa junto à Procuradoria, nós estamos modelando e vai ser enviado a essa casa um projeto de lei que autoriza a exploração de mobiliário urbano para que a gente ganhe velocidade e qualidade, para que a gente possa ter estações de pré-embarque e abrigos novos com um concessionário que explore aquilo com publicidade, mas que ele dê um serviço decente à população. Porque não nos interessa fazer publicidade, mas nos interessa sim que a população fique dentro de um abrigo, de uma estação de pré-embarque decente, que possa sentar, fique abrigada da chuva. Então isso, em breve, vai vir para essa casa, e a gente conta com a compreensão da casa, quanto a importância dessa matéria que vai vir para cá, para que a gente possa atender isso. Quanto às planilhas, eu vou trazer uma novidade. Eu acho até que eu já comentei com o senhor numa oportunidade que o senhor já teve lá comigo. Mas Macaé vai ser a primeira cidade que vai ter um portal dedicado a ela, da Rio Card. A Rio Card é uma empresa de tecnologia que o governo do estado usa para fazer a aferição
da quantidade de passageiros transportados no sistema. E isso só está sendo utilizado para aferir de 1º de janeiro para cá. Até 31 de dezembro de 2012, eu desconheço como era aferido. Ele, de 1º de janeiro para cá, ele é aferido através das informações que tem nos validadores da RioCard dentro dos ônibus que trafegam na cidade. Então, esse portal, ele vai ter acesso, e eu já conversei junto, tanto a RioCard quanto a concessionária, eu já conversei para que a gente dê senhas de acesso para o Poder Legislativo, inclusive, que o Poder Legislativo possa online, a hora que bem entender, consultar até da sua casa, porque é uma plataforma web, da sua casa poder observar. E aí eu reafirmo a transparência. Essas planilhas, na realidade, elas ainda não foram disponibilizadas porque não foram pedidas. O senhor está me pedindo agora oficialmente. Na realidade, planilhas não foram pedidas. Se elas forem, e todos aqueles que foram lá, inclusive o senhor teve uma oportunidade lá e pôde vê-las, o senhor não sentiu a necessidade de pedi-las, mas pôde vê-las. Então, e ali, inclusive, como se é controlado o passe escolar e o passe social, que também não era controlado até 31 de dezembro. Rios de dinheiro eram pagos em passe escolar e passe social, sei lá que controle. E isso hoje é controlado. Essa informação vem e a gente tem como medir. E esse portal está próximo de entrar no ar e vai ser uma ferramenta de transparência melhor. Enquanto isso não ocorre, eu já me comprometo, o senhor, agora por uma demanda oficial dessa colocação, eu vou fazer com que essas famílias vão ser direcionadas à assessoria de imprensa da Prefeitura para que coloque de maneira pública, para quem quer que seja, no local onde achar mais conveniente que essa informação tenha maior capilaridade para as pessoas. Satisfeito com a resposta, vereador? Então, vereador Luciano Diniz, por favor. Obrigado.